Então, boa noite a todos, que a paz, as bênçãos e o amor de Jesus sejam em cada coração. Feliz em vê-los e revê-los, que o Pai nos conceda muita luz e muita força para caminharmos juntos. Isso que ele fez agora depois é colocado no nosso canal do YouTube, Irmã Zoraide, né, tem as nossas palestras, acompanhem, e aqueles que acompanharem, põe o dedo lá que gostou, põe o dedo lá que não gostou, converse com a gente, dê sua opinião, fale conosco para o canal crescer um pouquinho, tá ok? Muito obrigado a todos. Tem música também, tem um canal só de música. Verdade, ele tem... Conforme nós vamos trabalhando o Evangelho, ele faz uma música e coloca lá daquela parte do Evangelho, daquele setor do Evangelho, né? Então é colocado lá para que todos possam acompanhar aquilo que nós estamos fazendo aqui, ok? E temos os... Cadê o papelzinho, Mari? Estou esperando a nova programação. Hã? Estou esperando a nova programação. Ah, está fazendo a nova programação? Bom, de segunda e terça-feira, segunda-feira tem um atendimento fraterno. Terças-feiras tem as nossas palestras, certo? E agora vai começar agora a evangelização e o trabalho de domingo que é feito aqui pelo Richard. Então, já vai ter essa nova programação para todos vocês aí, tá ok? Sejam todos bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Pai Celestial que nos dê força, compreensão e entendimento, para assimilarmos, Senhor, as lições que cabem aos nossos corações. Dai-nos, Senhor, o equilíbrio que precisamos. Fortifica-nos, Pai amado, para que possamos compreender tudo aquilo que precisamos para a nossa jornada. Ensina-nos a caminhar, Senhor, nas luzes benditas do Teu Evangelho de amor, e faça-nos crescer, Senhor, perante a nossa jornada. Dá-nos, Senhor, forças para resistir à tentação. Ilumina-nos, Senhor, para abrirmos o leque de nossas experiências em auxílio, em paz e fortificação para todos aqueles que conosco caminham. Que as suas bênçãos sejam sobre todos nós, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Vou falar de um tema hoje meio difícil. Primeiro eu vou falar para vocês o que é paixão. Quem sabe o que é paixão? Paixão, sentimento, isso está no dicionário, tá? Sentimento muito forte de atração por objeto ou tema. É intensa, envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa. Então, é um sentimento muito forte, uma paixão. Egoísmo. O que é o egoísmo? É o exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência de tudo. Orgulho, presunção. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso tema vai falar muito sobre isso. Na questão 907 a 912 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os amigos espirituais. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A resposta dos amigos espirituais, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que o homem se entrega é que causa o mal. A 908.
Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Vejam que eu falei paixões, o que é? O sentimento, certo? Um sentimento profundo. Como que eu vou saber o limite disso? Quando que eu vou saber se ela é boa ou má? As paixões ou sentimentos são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Aí Kardec continua. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Alavancas que decuplicam, ou seja, multiplicam por 10. Então vamos lá. As paixões são alavancas que multiplicam por 10 a força do homem, o ser humano, certo? Que ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, se nós dirigirmos, o homem, o ser humano, se deixa dirigir por elas, cai no excesso. E a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão, vamos trocar aqui por sentimento, que aproximou o homem da natureza animal, distancia-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e aproxima da perfeição. E aí vai. Então aqui nós temos da 907 a 912 falando das paixões. E da 913 a 917 nós estamos falando sobre o egoísmo, que é, só vou ler um trechinho entre os vícios, falando do egoísmo, entre os vícios, qual é o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vossos vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegarei a extirpá-lo, enquanto não os atacares pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. E daí vai, vamos falar um pouco sobre isso. Então veja, um sentimento, eu vou falar de mim, vou começar o ano falando de mim, não de vocês, eu sei que vocês não têm essas coisas, certo? Nós vamos falar um pouco do ciúme, certo? Eu sei que aqui ninguém tem, então, né? Vejam que todo sentimento, toda paixão, que é o sentimento, todos nós o temos, todo ser humano tem um pouquinho. Todo sentimento precisa ser renovado, reestudado, certo? Eu tenho o que pode me causar uma paixão desenfreada: objetos, animais, seres humanos.
E onde está isso? Está tudo na natureza, não está? Então tudo pertence à natureza. Ah, eu não tenho ciúme, né? Só tomo cuidado com aquilo que eu tenho que zelar. Aí a mamãe vai lá e passa a cera no chão e você sai do banheiro com o pé molhado e vai pisando tudo em cima da cera, né? Aí a mamãe vem e quebra o cabo de vassoura na nossa cabeça, não quebra? Não é assim, dona Cátia? Né? Por quê? Porque ela tem que zelar por aquilo, mas no fundo ela caprichou tanto que ela vai gostando daquilo, ela vai tendo uma certa paixão por ver aquilo direitinho, né? Então vejam que é da natureza. Também tem ciúmes, falando também as relações de pai, mãe, irmão, irmã, né? Quando nós temos isso, nós somos uma pessoa que não temos pais, né? Estou falando eu, né? Somos pessoas que não temos pais, né? Porque ciúme não é uma prova de amor. Podemos dizer que ciúme é uma distorção do sentimento de zelo e de propriedade. Vejam que eu falei do exemplo aí. Se, nossa, nós somos 2 filhos em casa. Ah, mas minha mãe só liga para o meu irmão. Para mim ela nem olha. Ah, meu pai também, olha lá, já está do lado dele. Certo? Né? Ou vice-versa, tenho 2 filhas, as 2 filhas só vão para o lado do pai, né? Aí eu começo a ficar com ciúme daqui, dali, de uma coisa, de outra, vai subindo um sentimento, certo, de propriedade, porque ela é mãe, certo? E como é que ela gosta mais do pai, né? E a gente vê por aí, é sempre assim, certo? Se a gente for na mídia aí, vai ver, fala mamãe, papai. Fala mamãe, papai. Né? E a criança, a menina sempre vai para o lado do pai, né? Que é natural, é as tendências naturais. E isso faz o quê? Com que nós aprendamos a olhar para nós. Todo trabalho é construtivo dentro de nós. E esse ciúme, geralmente, é muito pessoal. É assim, não tem reciprocidade. Eu tenho ciúmes daquela pessoa lá, mas aquela pessoa, ó, não está nem aí comigo. Tá certo? Aí que meu ciúme, ó, cresce mais ainda, né? Isso são sentimentos nossos. Tem aquele ciúme também que se manifesta perante a ameaça da solidez do casamento. Solidez do relacionamento, certo? O patrão, o chefe, a amizade e até o cônjuge, certo? Assim, aí eu estou aqui trabalhando há tanto tempo, mas ó, aquela lá chegou agora, né? Não sabe quem é, não sabe nada, mas já começa a ter ciúme. Nossa, aquela lá chegou lá, o chefe só olha para ela, só fala com ela, olha lá, vai ele de novo falar com ela. Deu para entender do chefe? Do patrão, nossa, o patrão só chama ela lá em cima, né? Vira e mexe, o patrão está chamando ela, ou ele, sei lá, né? Aí começa aquele sentimento, aquele rançozinho que a gente tem, começa a se multiplicar, né? Com o cônjuge, aí é mais fácil, né? Com o cônjuge, tá todo dia junto, aí o negócio fica mais fácil de se manifestar.
E por que eu tenho isso? Porque eu digo que eu tenho ciúme daquilo que é meu. Olha meu senso de propriedade, é meu. Meu filho, meu marido, né? Tudo. Tem aquele ciúme da sogra também, certo? A sogra, nossa, o que está fazendo com o meu filho? Ou vice-versa, o que o meu filho está aceitando daquela megera lá? Né? E a megera fala, que a megera da sua mãe está falando de mim para você? Veja, não é assim? Né? Parece novela, não é? Mas é uma realidade constante, né? Pessoas dizem que o ciúme é o tempero do amor. Ou melhor dizendo, e eu corrigindo, é o destempero do amor. Certo? Quando o ciúme brota, que nem eu falei dos cônjuges, o negócio detona tudo. Certo? É muito difícil se equilibrar novamente, né? Porque o ciúme está acima de tudo, né? Ciúme é instabilidade na relação, é a raiva. O que o outro está tomando, aquela raiva, o que o outro está tomando conta do que é meu, né? Por que eu tenho que deixar o outro? Por que eu não tenho que tomar? Por que eu não tenho que fazer? Certo? E todo ciumento diz que não é ciumento. Não, eu não sou ciumento, né? Estou zelando pelo que é meu, pelo que eu gosto. Veja, eu falo que é um sentimento, não é? Vamos pensar nesse sentimento. Um alcoólatra, aquele que diz assim, eu só bebo socialmente, ele nem pensou na palavra, mas ele fala, eu só bebo socialmente, porque socialmente, quem bebe social, mente, certo? Já está na palavra, né? Então você chega para ele e fala assim, vamos parar de beber uns 15 dias aí, para a gente ver como é que fica, para fazer um exame, ou para você poder passar pelo médico numa boa. Para quê? Tem tanta bebida nova aí, cada dia surge mais, eu quero sentir o gosto de toda, não vou parar de beber não, vou no médico assim mesmo. Não é assim que ele fala? Por quê? Porque lhe faz falta aquilo lá. E o ciúme tem o mesmo peso. Vamos parar um pouco, vamos dar um tempo de um, de outro. Para quê? Vou desgarrar dele, certo? O dele, o dela, o do meu filho, da minha filha, daquele meu objeto de pretensão, né? Tem o ciúme patológico. O que é o ciúme patológico? É um ciúme doentio. É um ciúme que tem relações infundadas, não tem explicação. É algo forte mesmo e chega até matar. Nós não precisamos lembrar, mas vejam a nossa mídia. O ex fez isso com ela, o ex fez isso com a outra, o ex fez... Que sentimento é esse? Ou que amor é esse? Né? Veja, tudo vai em relações infundadas, não tem explicação. É algo que mata mesmo. É um distúrbio paranoico. Certo? O cara se perde dentro da realidade dele mesmo, né? E vive aquela realidade, não é que ele se perde, ele vive aquela realidade, aquela fantasia dentro dele, né? Ele não diferencia a fantasia da realidade, ele continua
continua, ele cria uma fantasia, certo? E acredita naquela fantasia que ele criou. Certo? Então, quando não dá isso, ela passa a ser uma pessoa ansiosa negativamente. Certo? Será que ele vai chegar? Será que ele não está? Será que isso? Será que aquilo? Já perceberam pessoas assim? Né? Nossa, passou 5 minutos. Onde será que está? O que será que aconteceu? Por que não chegou ainda? Né? Então, vejam, ela fica negativamente ansiosa. Fica até depressiva. É um relacionamento que é trocado pelo desejo de vingança. Aí já começa, certo? Não, mas se ele está fazendo isso é porque ele está alhures, e eu vou me vingar disso, certo? Se ele está fazendo comigo, por que eu não posso fazer com ele? Certo? Do mesmo jeito, trocar na mesma moeda. Então vejam como é o ciúme atrapalhando a nossa vida. Vejam lá atrás que Kardec fala, nós temos que dominar. Quando ele nos domina, esse sentimento é perigoso. Certo? Então, quando tu chega nesse estado, ou quando a pessoa se percebe e quer se modificar, existe tratamento. Certo? Existe psicólogos, que mais? Psiquiatra. Que mais? Existe meditação. Uma boa sentada, que mais? Existe vir aqui e procurar o Aí, chegou. Existe psiquiatra, existe psicólogos e existe centros de acolhimentos, certo? Vai tratar pelo lado, vamos dizer assim, espiritual da criatura. Não é que nós vamos tratar, que nós vamos indicar caminhos para ela poder se encontrar dentro de si novamente, para viver a realidade real, não a realidade criada por ela. Porque nós estamos aqui para evoluirmos, e se nós não vivermos a nossa realidade real, nós não evoluiremos. E a gente é criativo, né, Senhor? Não entendi. E como a gente é criativo, né? Pelo amor de Deus. É bem reativo. A gente se perde por pequenas coisas, por besteirinhas. Às vezes começa, nossa, um cabelo aqui, olha, e é loiro, não é nem branco, é loiro, da onde veio isso aí? Né? Certo? Então começa a coisa a ficar complicada, não é? Tem aquele ciúme que eu digo que é um sentimento intensivo. A pessoa tem a casa dela, né? Chega lá, põe o tapete naquela posição, põe os bichinhos de pelúcia dela lá, põe tudo bonitinho lá, mas não quer receber visita. Ela arruma, dá um esmero geral na casa, né? Você chega lá, é um brinco a casa da criatura, mas não quer receber visita. Por que você não quer receber visita? Porque vem aqui, mexe naquilo ali, tira o meu tapete fora do lugar, deixa a minha cadeira fora de posição, certo? Ela tem um ciúme tremendo daquilo ali. Eu tenho, né? Tem um ciúme tremendo daquilo ali. Por quê? Porque eu não vejo relação diferente, né? Não, esse aqui é meu lápis, minha caneta, meu óculos, mas ninguém põe a mão aqui, porque é meu. Certo? Tem aquela pessoa que você fala, nossa, como esse cara é chato. Certo? Ele faz tudo direitinho, faz tudo ajeitadinho. Se nós vamos jogar o papel fora, nós pegamos um papel desse aqui, amassamos e joga fora. Ele não, ele dobra,
pontinha com pontinha, dobra no meio outra vez, aí vai lá no lixinho e está pronto para ir para o lixo. Vocês já viram o cara assim? Eu já. Certo? Né? Caramba! Qual a diferença de você pegar e descartar? Você vai descartar, tudo bem, né? Mas é alguém que tem um problema consigo, que precisa rever a sua própria situação. Certo? Outra coisa, tem esses ciúmes, esse sentimento intensivo. Hoje em dia não tem, vamos dizer, um grupo imenso de pessoas como vinham aqui. Mas quando vinha um grupo imenso, sentava, vamos dizer, eu sentava naquela cadeira ali, na segunda cadeira, né? Poxa, aqui está mais quentinho, estou longe da entrada do ar, estou longe da entrada do ar, estou longe dos ventiladores, ali para mim era o ideal. E eu quando eu chegava um pouquinho mais tarde, tinha alguém sentado no meu lugar. Aí eu ficava assim, e aí encostando a cadeira ali da companheira ali, ia encostando perto dele, para empurrar ele para ficar no lugar dele, certo? Caramba, essa cadeira não é minha, esse lugar não é meu, esse lugar é de todos. Aí eu tenho que dar a volta, comecei, muda para cá, muda lá para o fundo, mas lá é muito bate-papo. Aí eu vou para o meio, nossa, ali a pessoa não para de se mexer, vou para o outro lado, nossa, a pessoa dorme lá, vou para o outro lado. Aí comecei a sentar cada dia num lugar diferente. Por quê? Porque não é meu. Eu tenho que me desapegar daquilo que eu estou apegado. Certo? Por quê? Porque esse sentimento se multiplica dentro de nós. E o ciúmes é assim, ele vai crescendo, vai evoluindo dentro de nós. Ciúme não se resume aos sentimentos amorosos, assim como os animais, livro, né? Aí, eu tenho esse livro aqui, ó, eu não dou para ninguém. Esse aqui eu ganhei de fulano de tal, lá no ano de 72, 73, mas ninguém põe a mão, o livro está totalmente intacto ainda. Comprei outro igual esse, que é esse aqui, eu leio nesse aqui para não abrir as folhas desse aqui. Para não fazer orelha nesse aqui, quando a gente fala, né? Tem cabimento um negócio desse? Certo? Se alguém deu, te deu com amor, com carinho, com devoção, para você folhear, para você usar, certo? Tem aqueles que a gente compra e gosta, que fala, esse aqui vou guardar eternamente. Mas você já tem aquela lição dentro do seu coração, dentro do seu sentimento e do seu entendimento. Por que não passar para outro ter o mesmo processo? A gente se apega, né? Esse sentimento é algo muito nocivo para nós, porque nós acabamos não cabendo na vida de ninguém, certo? Não vai se encaixar o jeito que nós somos, ou o jeito que nós estamos vivendo nesse ciúme doentio, com a vida de ninguém, né? Então, temos que pensar que esse ciúmes também prejudica as ações afetivas, as ações trabalhistas, as ações emocionais, tudo que está ligado a nós. E, se a gente pensar bem, todo ciúme tem uma perna na inveja. Certo? E também em outros sentimentos. No egoísmo, no orgulho, que orgulho é pai de todos, né? Mas aí está, né? Ele envolve aquele desejo em situações difíceis, nunca está em paz consigo mesmo,
não relaxa, né? Aí ele está em casa, ou está com a namorada, toca o telefone. Quem é? O que está falando com você? Não, tá bom, sim, eu vou lá, sim. Você vai aonde? Com quem você vai? Não, 9 horas eu estou aí. 9 horas para quê? O que você vai fazer? Não deixa nem... Imagina, né, a mente da criatura como está trabalhando. Né? Então, que horas você vai? Por que você vai? Né? Não, bem, é para você ir comigo. Você está louco que eu vou num lugar desse? Né? Não é assim que acontece? Vejam, nós passamos do ponto da estabilidade racional e entramos numa instabilidade irracional. Né? Essa pessoa, se é que podemos dizer, vive o verdadeiro inferno aqui na Terra. Certo? Quando podia ter um céu, o que é um céu? É o desapego. Certo? É a liberdade de si mesmo. Né? Por quê? Mostramos até agora que o ciúme é um excesso de vaidade, de orgulho e de egoísmo. Essa liberdade a gente só vai alcançar quando tiver o céu dentro de nós mesmos. Certo? Como vencer o orgulho? Agora que está, né? A partir da hora que eu dosar as minhas paixões ou as nossas paixões, saber que o amor não é exclusivo. Por quê? Porque o amor não acaba, o ciúme acaba. O amor não acaba, porque quanto mais eu dou amor, mais eu recebo. Certo? E o amor, vamos com Deus. O amor não quer retribuição. O amor não está pedindo nada de volta. Certo? Eu vou te amar, mas você tem que me amar do mesmo tanto. O amor é liberdade, não é isso. Certo? Cada um vai viver a sua vida do seu jeito. Quando se fala matou por amor, né? Que sentimento é esse? Né? Amor é afinidade, é não fiscalizar, é liberdade. Quem não tem ciúme, não, isso aqui eu vou deixar para depois. Né? Ciúme não é um processo. Agora vem. Ah, mas eu tinha ciúme porque eu estava sendo obsedada. É o contrário. Eu abri o campo dos ciúmes para ser obsedada ou obsedado. Certo? Porque os amigos espirituais, eles não modificam o nosso eu. Eles só potencializam aquilo que nós temos. Certo? Então, se eu tenho ciúmes, aí sim, aí eu chamo aqueles ciumentos e vão potencializando as minhas energias até eu perder todo o controle de mim mesmo. Até chegar, até matar. E raramente, porque existe obsessão de encarnado para encarnado, certo? E raramente, muito raramente, há reciprocidade, ou seja, a pessoa está com ciúme e está obsedada e aquela pessoa de que eu tenho ciúme não está nem aí com o problema. Ou seja, nem aí, modos de dizer, ela está preocupada com a tua saúde, com o teu bem-estar e tudo, mas não tem a mesma intensividade daquele ciúme para com ele de volta. Né?
E essa troca não existe por causa do quê? Por causa da reprovação do comportamento da pessoa. A pessoa obsedada, a pessoa ciumenta não percebe que está sendo, digamos assim, inconveniente. Não é isso, ela quer demais e passa do ponto, passa do limite, né? E onde nasce o ciúme? Pela insegurança, pela autoestima muito baixa. Pode ser do quê? De vidas passadas? Pode ser de vidas passadas. Filhos que foram rejeitados nas outras reencarnações, nessa encarnação vem com a mesma mãe e é um grude na mãe. Se a mãe sai para trabalhar, o filho chora o dia inteiro, tá? A avó cuidando, tem uma pessoa cuidando, uma babá cuidando, ele chora o dia inteiro. A mãe chega em casa, abre o sorriso e gruda na mãe. Certo? Isso já aconteceu há tempos atrás, aqui dentro, aqui. Certo? A criança não tinha, podia dar remédio para ela dormir durante o dia, não tinha jeito. Certo? Quem vai ficar sedando uma criança para ela dormir, para parar de chorar? E vai, o médico falou, leva ela no centro. E a mãe trouxe aqui. E aí fez um tratamento de 7 meses aqui, acabou, melhorou bem os sintomas, e daí para frente eu acho que deve ter acabado, porque não voltou. Certo? Mas vejam, de vidas passadas. Ela veio a psicografia que ela foi rejeitada numa vida passada e teve que passar por esse processo, certo? E ainda bem que a mãe foi, vamos dizer assim, paciente a ponto de corrigir a criança, certo? Então, todo tratamento médico é importante, mas em caso de ciúme não cura. Como eu disse, nós falamos antes, você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vão te ajudar, certo? Mas curar não vão. Curar, quem tem que se curar é você mesmo. Você vai ter que procurar novos princípios, novos ideais, uma vida nova, um conhecimento maior de si mesmo, para elevar a tua autoconfiança, elevar o teu estado anímico para coisas maiores, e aí você vai se curar dessa potencialidade. E quando eu começo a me curar? Quando eu vejo que uma coisa que eu não dou conta, aí eu falo assim, caramba, eu não dou conta. Não, deixa que eu faço de qualquer jeito. Não dou conta disso. Deixa outro fazer, que vai fazer melhor, vai fazer mais ajeitado, né? E eu vou procurar aprender com ele ou com outro. Da outra vez eu faço aquilo que está lá. Certo? É você se despojar de você para aprender a conviver com você mesmo, né? E tem aqueles que falam, ele ama muitas pessoas, mas na realidade ele está cá em cima abaixo, ele fala, eu não me amo. Né? Veja o que eu estou falando, tem que levar o autoestima e sarar de todos. Então vejam, antes de eu falar a última frase, eu vou fazer a pergunta que eu ia falar. Quem não tem ciúme aqui, que atire a primeira pedra. Certo? Eu sei que vocês não têm, mas não atira em mim não, atira lá fora lá. Certo? Porque senão eu vou morrer apedrejado aqui, né? Gente, parece brincadeira, mas é coisa séria. É um sentimento doloroso, que a gente não percebe, e quando percebe, acha que não tem forças para lutar contra. Certo? Então nós temos que
olhar para dentro de nós. Eu quero realmente me curar? Quero. Certo? Leiam essas perguntinhas que eu falei aí, da 907, da 907 a 917, vejam, 10 perguntinhas. Já vai abrir bem o campo da nossa mente, para nós aprendermos um pouco sobre os sentimentos que nós carregamos. Ok? Então percebam que o ciúme é uma doença degenerativa e insinuante, certo? Que não sabe a realidade da fantasia. É uma pessoa que está perdida dentro de si mesmo. É alguém que precisa se conhecer melhor. É alguém que precisa ter o seu autoestima um pouco estimulado. Para quê? Para que possa viver em paz consigo mesmo. Criar um céu para si nesse mesmo planeta que nós vivemos. Porque o ciúmes, ele destrói, né? Ele ceifa vidas, ele ceifa amizades, né? E daí para frente nós sabemos tudo o que é pernicioso quando uma pessoa tem esse grau de ciúme avantajado. Temos que ter ciúmes? Temos. Tá certo? Esse é meu óculos, top. Você usa óculos também? Olha com o meu, depois eu olho com o seu. Não é assim. Você tem o seu, eu tenho o meu. Tá certo? A minha necessidade é uma, a sua é outra. Né? E vamos entender que cada um de nós precisa olhar para dentro de si e pedir ao Pai Celestial as bênçãos para nós conseguirmos olhar para nós dentro da realidade em que vivemos. Que a paz seja com todos. Que Deus abençoe. Pai de infinito amor, que nesses momentos abençoados, Senhor, a Tua luz esteja em nossos corações, nos fortificando, nos guiando e trabalhando os nossos pensamentos e sentimentos, Senhor, para olharmos para dentro de nós como filhos amados da Tua criação. Obrigado, Senhor, por esses instantes abençoados. Obrigado aos amigos trabalhadores desta casa, a todas as equipes socorristas que aqui se encontram. Obrigado, Senhor, por nos unirmos em Teu nome para este novo ajuntamento de forças de paz, forças de amor, forças de compreensão, forças de entendimento e renovação. Obrigado, Senhor, por trazer aos nossos corações tudo aquilo que buscamos na nossa jornada. Abençoe os nossos companheiros, nossos amigos espirituais que conosco estiveram. Abençoe a nossa caminhada, Pai amado. Nesses instantes, abençoe o nosso lar. Vamos levar o nosso pensamento até o nosso lar. Vamos levar para lá bálsamos de paz, de tranquilidade, de entendimento e de compreensão. Vamos pedir a Jesus, abençoe cada um daqueles que conosco vivem e convivem. Abençoe, Pai amado, tudo aquilo que está dentro do meu coração. Todas as pessoas que participam comigo dessa jornada construtiva de paz e de amor. Abençoe, Pai amado, os corações da nossa lista de orações. Que seus mensageiros de amor, Senhor, possam pegar esses nomes e levar
o lenitivo que cada uma precisa, fortificando-as para a estrada do dia a dia. Que possamos levar os nossos pensamentos para aquelas pessoas que necessitam, Senhor, que estão acamadas, que sabemos acamadas, que sabemos doentes ou perdidas dentro de si, que possamos levar o equilíbrio que elas necessitam. Agora vamos pedir por nós. Abençoe-me, Pai amado. Me auxilia naquilo que eu necessito. Cada um vai relacionando aquilo que precisa, onde dói, onde machuca, onde eu necessito da Tua mão, Senhor. Ilumina-me, Pai amado, para que eu consiga carregar o Teu amor dentro do meu coração. Reconstruir-me, Senhor, dentro das Tuas bênçãos. Entender os objetivos da minha nova caminhada. Entender as bênçãos que chegam ao meu coração. Te agradecemos, Senhor, pelos mensageiros de Jesus que nos auxiliam e nos fortificam. Por esses companheiros amorosos que nos direcionam na nossa estrada comum. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Unindo os nossos pensamentos, alinhando os nossos corações em Teu amor. Vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança, unindo os nossos corações, fortificando-nos na estrada comum e alimentando-nos, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, Pai amado. Graças Te damos, Senhor. Tudo bem, pessoal? Tudo em paz? Que a paz seja sobre todos e que as bênçãos de Jesus vos alimente e vos guie. Um ótimo retorno aos seus lares. Segunda e terça-feira estamos aqui aguardando vocês. Sejam sempre bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Ótimo regresso.